Polícia, eu nunca ouvi falar que eles tivessem atirado. Antônio, quando nós falamos do sistema federalista, temos aí os maragatos, né? Que lutavam por essa bandeira. Os pica-paus lutavam com os republicanos. O que originou os termos maragato e pica-pau? Nós conversamos no teu livro, tu aborda. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para o nosso telespectador também. Maragatos e os pica-paus. Isto. Os maragatos pessoal, né, de origem... Da Espanha, né? Origem da Espanha. Aqui na página 51, na página 51, nós temos aqui um comentário. O termo tem origem espanhola e passou a ser usado pelos revolucionários porque nas tropas de Gumersindo Saraiva havia vários espanhóis residentes em São José, no Uruguai, né? E esses espanhóis tinham vindo de um local ao noroeste da Espanha chamado Maragataria. Então o termo o termo maragato. Nós temos ali no vídeo ali, ó. Eu pedi para a Voné, isso, Voné, coloca de novo para nós aí. Ali o termo maragato tem origem espanhola e passou a ser, né, usado pelos revolucionários, justamente. E depois, mais abaixo, nós temos aí já justamente a origem dos pica-paus, né? Exatamente. E os pica-paus, portanto, também foram chamados de governistas, legalistas, castilistas e pica-pau, né? Isso. Sobre esse último... Temos duas versões, né? Citas aqui. Tem duas versões. Uma delas diz que as tropas governistas usavam um enfeite amarelo na barretina, né? Semelhante à crista de um pica-pau. A outra versão acredita que o termo refere-se ao efeito produzido por suas armas que, quando detonadas, emitiam um som semelhante ao do pica-pau, né? No tronco das árvores. Inclusive, tu citas aqui, lá numa parte do teu livro aqui, que a própria esposa do teu bisavô, quando ela ouvia o som dos tiros a 10 km de distância, né, ela tapava os ouvidos porque o som eles ficavam horas e horas intensas. Ali foi em Guatemi, ali Posto Branco, esses combates, né, que ficava perto das casas dele, morava em Guatemi. Exato. E interessante que essa história, quem me contou foi uma neta também do Joaquim Antônio, agora quase no final do livro. Sim. E ela me relatou isso aí, a gente nas idas de pesquisa, né? E ela disse que era guriazinha de uns 4 ou 5 aninhos, né? Sim. Quando começa, recém se dá por conta das coisas. Diz que não ouvia direito. Ouvia esses tiros, né? Parecia socando pilão, né? Exatamente. Como se... E a dona Margarida, na velhinha, disse que botava a mão na cabeça. Botava as mãos em função do barulho, né? Que era terrível, né? E a preocupação dela, sabendo que o marido estava peleando, né? Estava ali. Então é interessante isso aí. Tá bem. Antônio, nós vamos para um breve intervalo, nós já vamos voltar então, dando continuidade, né? Falando aqui com o Antônio Saraiva, que escreveu o livro do seu bisavô, Joaquim Antônio Saraiva, um bravo republicano. Nós vamos para um breve intervalo e nós já retornamos então para o segundo bloco. Retornamos para o segundo bloco do programa Entrevista e hoje conversando com Antônio Saraiva, que escreveu o livro do seu bisavô, Joaquim Antônio Saraiva, um bravo republicano. Antônio, tu abordas aqui o envolvimento de Joaquim Antônio Saraiva nas questões políticas, né? Uma delas é durante a Revolução Federalista. Que motivos levaram, durante as tuas pesquisas, o que de repente tu imaginou, assim, o que tu deduziu que levaram teu bisavô a participar dessa Revolução? Da Federalista? Isso, da Federalista. Olha, eu acredito que ele simpatizasse, né, pelo governo de Júlio de Castilhos, sim, na época, Floriano Peixoto, e eles queriam, né, uma segurança no país, mais ordem, mais lei. Então eles acreditavam que tinha que lutar para manter Júlio de Castilhos no poder, né? Então foi isso, porque eles lutaram ao lado naquela época, foi ao lado da Brigada Militar e do Exército Brasileiro. E tu citas também aqui, tem um trecho do teu livro que tu citas o momento em que foi incorporada a Brigada Militar, né? Até que fala aqui, ó, sempre, na página 32 aqui, onde foi feitas as divisões de sul, oeste, centro, norte, sim, e cada um tomando uma determinada tropa para poder... Tinha um general cuidando de cada divisão, né? Foi repartido em 5 divisões. E foi nessa época que foi criada a Brigada Militar? Tens alguma informação a respeito ou não? A Brigada Militar foi... Eu tenho até anotado lá.
E acho que tem algum comentário. Porque tu fala aqui que na época de Júlio de Cassis, logo tratou de reunir contingentes formados pela recém-criada Brigada Militar. Exato, então foi Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, né? Que organizou, porque antes ela tinha outro nome, era Guarda Civil, alguma coisa assim. Posteriormente, o teu bisavô lutou pelo Partido Liberal, né? Libertador. Contra o governo Borges de Medeiros. Que momento importante tu gostaria de ressaltar assim, dessa participação dele? No Borges de Medeiros, eu acho que o ponto, né, foi o seguinte, que ele já vinha governando por mais de 20 anos e já os opositores, o partido de oposição, já tinha desistido, inclusive, de colocar candidato para concorrer. Né? Certo. Porque existiam muitas fraudes nas eleições, né? Onde que não tinha como meio de ganhar por voto legal. Né? Certo. Então foi isso aí, quando eles colocaram... Uma das causas, tu acha que foi justamente a causa mais principal. Eles colocaram o Assis Brasil, juntando os três como sendo, digamos, candidato fortíssimo para a época, né? Isso. Para concorrer. E ele precisava, o Assis Brasil, só de uma terça parte dos votos, né? Uma terça parte dos votos. E teve muito mais do que isso aí. Teve 109 mil por conta de 32, 38 mil votos, se não me engano. Mas não conseguiu se eleger, né? Não, porque eles arrumaram um jeitinho. Arrumaram um jeito. A vitória de novo para o Borges de Medeiros. Então foi esse ponto aí que houve os dissidentes republicanos, né? Uma parte dos antigos maragatos, federalistas, né? Sim. E a outra parte eram os democratas do Assis Brasil, né? Os democratas. Isso aí tem uma questão que eu achei extremamente interessante, é que o mundo político nós confrontamos a realidade até hoje, né? Porque quando há algumas dissidências ou quando há algumas... quando as pessoas há um inconformismo com os nossos representantes políticos, né, há uma necessidade, ou de alguma forma os partidos que, embora em algum momento eles estivessem contrários às ideias um dos outros, eles acabam se unindo para derrotar aquele que está no poder, né? O que tu acha disso, assim, até para a gente conversar um pouco a respeito? Olha, porque nós contextualizamos também... Que não só o povo, como os próprios políticos, né? Uma parte daqueles próprios políticos ficam insatisfeitos com as coisas que acontecem ali dentro da política, né? Lamentavelmente. E é uma coisa que foi no passado e até nos dias de hoje, né? Segue do mesmo jeito. Segue do mesmo jeito. Um dado interessante que eu achei também, né, constatando no teu livro aqui, é com relação a um dos episódios que envolveu o teu bisavô, que ele estava para ser preso, ele estava preso e conseguiu fugir, né? Numa dessas revoluções, ele estava num curral com 1.100 prisioneiros. Foi aqui no sítio do Rio Negro, né, aqui perto de Bagé, em 93. Sim. Na Revolução de 93, que o general Isidoro Fernandes, que era o que estava comandando as tropas dos republicanos, levantou a bandeira branca depois de 3 dias, parece que ele estava em tiroteio cerrado com o pessoal do Joca Tavares, e eram, acho que 1.000 homens a mais, eram 2.000 e os outros eram 3.000. Então, já com 200 homens mortos, com 200 cavalos mortos, então levantou a bandeira branca, né, sob promessa de que considerar a vida deles. A vida, né? Então, a Joaquim Antônio, o Pedroso, o Antero Pedroso, né, e outros mais, que não foi só eles, né, sentiram ali o perigo, né, de se entregarem, porque o general já tinha entregue, né? Sim. Sentiram o perigo, o que eles fizeram? Arrancaram o lenço do pescoço, né? Certo. Tiraram o lenço que identificava eles. Se misturaram junto com os outros e se entreveraram no meio dos Maragatos, né? E por alguns minutos, né, eu calculo que foi ter sido mais ou menos assim, que sempre meu pai me passava essa ideia, né? E por alguns minutos eles ficaram ali entreverados e gritando também, sei lá, naquele rebuliço, né? Certo. E quando deu, disse que eles se mandaram para o meio de um xircal, que se lá pela beirada dos rios, né? E outros que sabiam nadar se atiravam num rio, na lagoa que existe por lá. Interessante que isso aí, que o final do meu pai me contava, eu lendo nos livros, né, que eu pesquisei, estava direitinho, né? Então, aonde que eu fui encaixando, né? Certo. Entre a narrativa deles e contra... Aonde que eu fui encaixando e descobrindo, inclusive, para que lado o final do Joaquim Antônio estava. Certo. Porque se ele era um dos que se escapou da degola, ele não era dos degoladores. Exato. Né? Então, foi assim que eu consegui fazer esse livro, tendo certeza, né, de que lado ele estava, porque ao final meu pai me contava esses relatos, e outras pessoas mais, e eu lendo, e eu ia me achando.